vocês? Eu sou Dana Oliver, atriz, contadora de histórias, e essa é a oficina História de Pescador, a arte de contar histórias. Ela vai seguir como metodologia a base de uma história que se chama O Pescador e a Sereia, e a partir da oficina você vai aprender não só a contar a história, mas também entender toda a estrutura narrativa dela. Quais são as formas que você pode utilizar para contar ela, quais são as músicas que você pode utilizar para você introduzir na história, enriquecer a história, brincadeiras que você pode utilizar de aquecimento para chamada do público, adereços, fantoches, bonecos que enriquecem a história e, por fim, como que você publica essa história, como que você grava, equipamentos adequados para sua gravação e como que você publica isso nas suas redes sociais. Eu sou Dana Oliver, eu tenho já mais de 16 anos de experiência na área teatral, sou formada em licenciatura em artes e sou técnica em teatro. Eu tenho uma pesquisa em contação de histórias, onde eu produzi e idealizei um projeto que se chama O Quintal de Histórias, que são histórias que eu ouvia da minha mãe, né, histórias que eu ouvia quando criança, e eu costurei uma história na outra com canções, com brincadeiras, formando assim um espetáculo de contação de histórias. A minha experiência com teatro fez com que eu pudesse levar essas ferramentas, né, essas técnicas teatrais para dentro da história, e é isso que eu vou passar para vocês através dessa oficina. Quais são essas ferramentas, quais são essas técnicas que você pode utilizar para desenvolver o seu corpo, para desenvolver a sua voz e assim poder enriquecer a sua contação de histórias. Então, gente, vem comigo, eu espero que vocês se divirtam muito nessa oficina e que no final dela você possa encontrar a sua melhor maneira de contar história de acordo com a sua personalidade. Simbora! Vamos pra história? Tá. Só que para isso, vou precisar da ajuda de vocês, hein? Junte uma mãozinha na outra e esfrega, 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 esfrega até esquentar. Aponta o dedinho pra frente e repete comigo. Era uma vez. Era uma vez. Preste atenção na história que eu vou contar. Passar bem longe no mapa, nem dá pra achar. Um lugar encantado de repente apareceu. Seres engraçados, vou contar o que aconteceu. Pois bem, agora que você já entendeu como vai funcionar esta oficina, é importante entender que a contação de histórias esteve presente entre a gente desde os primeiros anos da humanidade. Os homens das cavernas já narravam o seu cotidiano através das pinturas rupestres. Contar histórias estimula a imaginação, estimula a memória, compartilha a cultura e promove o entretenimento. Mas não basta apenas ler a história. É preciso saber interpretá-la com arte. É preciso viver a história, entender toda a sua estrutura narrativa para assim despertar a imaginação da criança e do público presente. Mas como que começa o começo? Você precisa de uma história, inventa, reconta, precisa de uma história para começar. Chame a atenção do público, prepare um aquecimento e cante uma música para chamar a história. Por exemplo, quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Ou então você pode utilizar siririm bim bim, siririm bim bim. Conte uma história pra mim. Siririm bim bim, siririm bim bim. Conte uma história pra mim. Uma brincadeira também você pode utilizar de aquecimento antes de você chamar uma história. Como, por exemplo, tem essa brincadeira do dado e do dedo. Se eu disser dado, você vai dizer dedo. Dado, dedo, dedo, dado. E aí você vai variando. Até chegar a hora que a gente quer. Quando eu disser história, você vai dizer começa. História, começa, começa, história, história,
Começa história. Durante essa oficina, você vai aprender a contar uma história, que é o conto popular O Pescador e a Sereia. É uma história que já foi recontada por muitos contadores importantes, como Camila Genaro, Fafá Conta, Marina Bastos, Varal das Histórias. E agora chegou a sua vez de aprender a contar a história, e eu espero que no decorrer dessa oficina você possa encontrar a sua maneira de contar histórias de acordo com a sua personalidade. No próximo módulo, a gente vai entender as formas de contar uma história e o que você precisa fazer para ser um bom contador. Mas antes, tem uma atividade, o texto está em anexo da história O Pescador e a Sereia. Você precisa ler ela 3 vezes, só assim você me encontra lá no módulo 2. Então, vem comigo! Era uma vez um pescador que se chamava Juarez. Esse pescador, ele adorava pescar peixes. Ele pescava peixe pequenininho, pescava peixe médio, pescava peixe grande e pescava até peixe gigante. Mas apesar de tudo isso, ele estava se sentindo um pouco sozinho, sem ninguém para conversar, ninguém para prosear, ninguém para namorar. Foi aí que ele teve uma ideia. Oxi, que lá vou pescar uma companhia, lá vou pescar uma sereia. Sereia? Alguém já viu pescador pescar sereia? Não, ninguém da Vila do Pescador acreditava que ele era capaz de pescar uma sereia. E todo mundo zombava de Juarez. Oxi! Vê se você pode esquiçar. Um pescador pesca uma sereia. Oxe, que lá possível! Um pescador pesca uma sereia? Acho que não tem cabimento, não. Escuta só, Maria. Se esse pescador pescar uma sereia, eu também vou pescar. O pessoal da vila duvidava que Juarez era capaz de pescar uma sereia, mas ele acreditava. Ele tinha amor no peito, ele tinha fé no coração. Então, foi para a beira do mar, pegou a sua rede, jogou no mar e ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo, veio uma onda que trouxe um peixe pequenininho. Ele ficou feliz, mas ele queria pescar peixe? Não. O que ele queria pescar? Uma sereia. Mas ele não desistiu. Foi, pegou a sua rede, jogou no mar. Ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo que trouxe um peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede. Ele ficou feliz, afinal de contas já tinha peixe para almoçar. Mas ele queria pescar peixe? Não! O que ele queria pescar? Uma sereia! Mas ele não desistiu. Pegou a sua rede, jogou no mar. Ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo, veio uma onda forte que trouxe um peixe grande que mordeu o peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede. Ele ficou feliz, afinal de contas já tinha peixe para almoçar e para jantar. Mas ele queria pescar peixe? Não! O que ele queria pescar? Uma sereia! Mas ele não desistiu. Pegou a sua rede, jogou no mar e ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo,
é enorme.